Pois é, agora que a PF chegou ao encalço dos bolsonaristas, eles vêm agora com o discurso de que tem que se defender o Estado democrático de direito e que é preciso considerar os direitos do cidadão. Tudo isso eles fazem. Quando a Lava Jato fez todo tipo de arbitrariedade, com principalmente à frente o juiz Sérgio Moro, eles parabenizavam até a PF. Ontem mesmo, nesta terça-feira, o Bolsonaro chegou a parabenizar a ação da PF. Agora, com essa ação desta quarta-feira, que foi atrás dos responsáveis pelas fake news, o Bolsonaro e seus seguidores têm outro discurso, inclusive o Procurador-Geral da República. Mas, conforme consta aqui no Estadão, criminalistas dizem que bolsonaristas estão errados e que STF pode sim abrir investigação de ofício. Advogados ironizam o fato de que agora que aliados do presidente viraram alvo de operação da PF, passaram a citar direitos de defesa e a criticar práticas do modelo inquisitório. Diante dos argumentos vindos da família Bolsonaro, de que a operação da Polícia Federal contra o Gabinete do Ódio é inconstitucional, porque a iniciativa da investigação partiu do STF e não da Procuradoria-Geral da República, criminalistas ouvidos pelo Estadão nesta quarta-feira, 27, ironizaram o fato de que bolsonaristas passaram a citar protocolos dos direitos da defesa, ou seja, dos direitos dos acusados em suas manifestações. De uma hora para outra, eles que acusam todo mundo de bandidos, de corruptos e outras tantas coisas, lembraram que existe direito de defesa, afirmou o advogado criminalista Alberto Zacarias Toron. O fato é que essa instauração do inquérito é muito oportuna, porque ela quebra a espinha dorsal de gente que não só espalha fake news, mas de gente que está atentando contra instituições do Estado, incluindo o STF e o Poder Legislativo. Esse inquérito é importantíssimo para a saúde da nossa democracia e eu aplaudo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, acrescentou. Também criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira argumentou o mesmo. É estranho que só agora os bolsonaristas estejam levantando essa questão de procedimentos. Agora que eles são alvo da operação, visto que essa investigação foi aberta há um ano, não é? Isso é de se estranhar. Mariz explica que o Supremo pode sim determinar a abertura de uma investigação. Tem o direito e, sabendo da prática de crime, o dever de fazer isso, se não comete crime de prevaricação. Se o ministro do Supremo fica sabendo que eu cometi um assassinato, ele não pode fazer nada porque não é da Procuradoria, exemplificou. O Fábio Tofig Simantombe explicou que existe uma discussão sobre se o processo penal deveria seguir um sistema chamado de acusatório, em que o juiz só age em resposta à acusação ou à defesa, ou inquisitório, em que o juiz pode ter uma postura mais proativa. Embora nós, advogados criminalistas, defendemos que a justiça brasileira deva ser cada vez mais acusatória. A lei manda ainda, em alguns momentos, em que o juiz possa agir por iniciativa própria. Melhor dizendo, ela prevê isso. Tanto Tofik quanto Toron citam o artigo 242 do Código de Processo Penal, que determina que a busca pode ser determinada de ofício pelo juiz, ou seja, independentemente de qualquer pedido, ou atendendo à solicitação de uma das partes. Tofik ainda destaca que os membros da família Bolsonaro sempre foram muito favoráveis ao processo do tipo inquisitório, em que o juiz pode ter iniciativa. Quer um exemplo? Nas audiências da Operação Lava Jato, quem aparecia mais fazendo perguntas? O membro do Ministério Público ou o juiz Sérgio Moro, que fazia perguntas com o claro intuito de produzir provas? Exemplificou.
A pessoa que o presidente Jair Bolsonaro escolheu para ser ministro da Justiça era o típico juiz de ataque, que a gente sempre criticou, mas a lei permite, concluiu. Toron fez a ressalva de que uma das coisas discutíveis no inquérito que está sob os cuidados de Alexandre de Moraes é se ele fere ou não preceito jurídico importante. Se é para o juiz que vai julgar da acusação. O ministro Toffoli entendeu que o regimento interno autoriza a instauração de inquérito nos casos em que o próprio Supremo seja vítima. Essa é a questão que a Procuradoria coloca em debate, afirmou. Uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira, 27, no âmbito da investigação aberta pelo STF, apreendeu celulares e computadores de apoiadores bolsonaristas. O inquérito sigiloso havia sido aberto em março do ano passado para apurar ameaças, ofensas e fake news disparadas contra os integrantes do Supremo e seus familiares. No início da investigação, a iniciativa sofreu oposição do Ministério Público Federal, por ter sido iniciada por iniciativa do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Quando o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sucedeu a Raquel Dodge, ele mudou a postura do órgão sobre a investigação, manifestando-se favoravelmente. Agora que a operação atingiu bolsonaristas, porém, Aras mudou de ideia e pediu o arquivamento do inquérito. Na solicitação desta quarta-feira, Aras se posicionou no âmbito de uma ação da Rede Sustentabilidade, enviada em março de 2019 ao ministro Edson Fachin. Nela, o partido pedia que a portaria de instauração do inquérito fosse avaliada pelo plenário da Corte. Pois é, os bolsonaristas agora defendem os direitos de serem ouvidos, enquanto não aceitavam o direito dos outros serem ouvidos. O próprio Procurador-Geral da República mudou de posição quando viu que a coisa pendeu para o lado dos bolsonaristas. Então, essa é uma questão polêmica, mas que está também na lei. De modo que espera-se que o ministro Fachin tenha bom senso e deixe rolar este inquérito. Ou então encaminhar para o plenário da Suprema Corte para decidir. Mas o importante é que neste momento esta investigação se torna indispensável para quebrar, inclusive, essa onda fascista que está cada vez mais forte. Repare que a Polícia Federal foi na residência do Witzel e o Bolsonaro aplaudiu. Agora ele diz que está errado o que fizeram hoje. E ele diz ainda em relação aos governadores que terá mais ações da Polícia Federal contra governadores. Significa que ele provavelmente tem uma interferência direta na PF. Isso é mais um problema. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades e também acesse nossa playlist de Sociologia Política, Atualidades e muito mais.